Bom, a Venezuela celebra hoje seus 212 anos de independência. O presidente Nicolás Maduro conduziu o desfile militar que rendeu mais homenagens ao ex-líder Hugo Chávez que ao libertador Simão Bolívar. Quem também se destacou nesta quarta-feira de feriado na Venezuela foi a deputada Maria Corina Machado, impedida de disputar a eleição do ano que vem. Quem traz agora mais informações para a gente a respeito dessas movimentações é o Marcelo Favalli, que está aqui ao vivo conosco. Boa noite, Favalli. Boa noite, Lívia. Boa noite também a quem nos escuta no rádio, quem nos assiste por todas as telas às quais nós transmitimos. Vamos começar com as imagens do desfile militar desses 212 anos de independência da Venezuela. Um desfile militar muito tradicional. Claro que o presidente, então, Nicolás Maduro, conduziu as tropas, fez um discurso e chama atenção por um detalhe. Hugo Chávez, que começa o chavismo em 1999, é presidente, um presidente marcante na Venezuela até 2013, teve mais destaque do que o grande herói libertador Simão Bolívar. Para quem já esteve em Caracas, o Aeroporto Internacional de Caracas, as principais avenidas, escolas, hospitais, tudo chama Simão Bolívar lá em memória ao grande libertador, aquele que conduziu a guerra de libertação da Venezuela, da Gran Colômbia, da coroa espanhola. Mas o Simão Bolívar teve um espaço pequeno nesse processo de endeusamento que existe de Hugo Chávez desde o surgimento do chavismo e principalmente quando ele falece em 2013, vítima de um câncer. E o seu sucessor, o seu herdeiro político, Nicolás Maduro, mantém aí a memória do chavismo muito viva, porque em 2024 tem eleições. E para esses números, eu chamo a atenção aqui para um quadro em que eu resumi uma pesquisa bastante completa, uma pesquisa de intenção de voto, que saiu semana passada na Venezuela. E começo para cá, ó. Começo por aqui. Nicolás Maduro tem quase 70%, 68,5%, estou arredondando, de desaprovação. Ou seja, num retrato, eu quero chamar atenção para essa máxima de campanhas eleitorais, que a pesquisa é um retrato e a eleição como todo é um filme. Neste momento, Nicolás Maduro vai brigar com uma forte rejeição. Aqui aparece como desaprovação. E desse lado, chama atenção para um outro dado muito importante, a adesão. As pessoas que responderam à pesquisa disseram 91% praticamente afirmaram que vão votar o ano que vem. Por que isso é importante? Porque na Venezuela a eleição não é como no Brasil, ela é majoritária, ela é obrigatória, lá era facultativa. Na última eleição presidencial, em 2018, 44% dos eleitores foram votar, uma queda de 33% com relação à eleição eleitoral, à eleição presidencial anterior. Uma baixa adesão porque muitos dos eleitores dizem que não acreditam no processo eleitoral venezuelano. Quando se vê uma alta adesão, isso é bastante importante. A oposição aparece, por enquanto, como preferência dos eleitores, com 55%, e o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, ou seja, toda a esquerda unida em torno do chavismo, não há muito pluripartidarismo quando a gente fala dos partidos de esquerda na Venezuela, outra herança do Hugo Chávez, dizem os eleitores representam aí 25%, um quarto daqueles que pretendem votar. Agora, quando a gente fala em oposição, esse é o grande problema, não é de hoje. Uma oposição fragmentada. Por enquanto, a gente tem aqui 5 candidatos, sendo liderados por Henrique Capriles, que já perdeu em outras oportunidades, e a grande personagem aí, então, dessas semanas, que é Maria Corina Machado, que foi impedida pelo CNE, o Comitê Nacional Eleitoral, mais ou menos como a Justiça Eleitoral aqui do Brasil, de não participar de eleições pelos próximos 15 anos. Ela aparece, por enquanto, na pesquisa com quase 20% das intenções de voto. A gente tem aqui um outsider, o Benjamin Rausseu, que é um comediante, inclusive, uma figura muito popular na televisão venezuelana, Manuel Rosales, que já desafiou Hugo Chávez. Quando Hugo Chávez tentava sua primeira reeleição, ele ganhou de Manuel Rosales, um político que ficou nanico com o tempo, aparece com 11%, e o mais curioso, Juan Guaidó, que foi um tremendo personagem da política contemporânea da Venezuela, que se autoproclamou presidente da Venezuela em 2020, sumiu do cenário, foi rechaçado pela própria oposição e hoje aparece com só 7% dos votos. Agora, o caso
da Maria Corina ganhou muito corpo, principalmente nesses 212 anos, no aniversário da independência da Venezuela, nessa quarta-feira, com as manifestações internacionais, a começar pela Casa Branca. Então, essas mensagens que chegaram dos Estados Unidos vieram em nome do presidente Joe Biden. Não foi o próprio Joe Biden que publicou um Twitter nas redes sociais, né, publicou uma mensagem no Twitter. Ele pediu para o Brian Nichols, que é um assessor para assuntos latino-americanos da Casa Branca, se manifestar em apoio a Maria Corina. Chegou da União Europeia, em nome da vice-presidente da Comissão Europeia, Canadá, Conselho dos Direitos Humanos da ONU, também de maneira oficial. E aí, alguns partidos franceses mais alinhados à direita do que à esquerda, na França e na Espanha, da mesma maneira. Para a gente encerrar, eu quero chamar atenção para Nicarágua, outro país onde a democracia é meio jogada para debaixo do capacho. 2 religiosos, Ronaldo Benítez e Rosa Maria Murillo, voltaram à prisão. Um bispo nicaragüense que é muito crítico ao governo de Daniel Ortega, estava preso, foi solto numa tentativa aí de anistia liderada pelo próprio Vaticano, mas ele não aceitou se exilar em Roma, no Vaticano, voltou para a cadeia com outra religiosa, Rosa Maria Murillo. Então, porque ambos são muito críticos ao governo de Daniel Ortega. A gente vê, infelizmente, tristes encontros de países latinos que estão aí cerceando a democracia. Ok, muito obrigada pelas informações, Marcelo Favalli.